Também, pessoal, turma, show de bola. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho. E o tema a ser abordado hoje nada mais é do que equação biquadrada, ok? Mas o que seria essa bendita dessa equação biquadrada? Então, vamos analisar e fazer a leitura do texto que vocês estão observando aí na tela do aparelho de vocês. Observem que, sendo ax² mais bx mais c igual a zero uma equação do segundo grau, lembram disso, certo? A definição, onde esse a deve ser diferente de zero. Logo, se tivermos ax² mais bx² mais c igual a zero, a essa estrutura algébrica é o que nós chamamos de equação biquadrada. Simplesmente pelo fato de termos dois termos ao quadrado, ou seja, eu tenho um termo ao quadrado, já elevado ao quadrado, e o meu segundo termo vem acompanhado também do quadrado. Então, toda vez que eu observar uma estrutura como essa, eu já sei que isso refere-se ou se remete a uma equação que nós chamamos ou a intitulamos como equação biquadrada, certo? Então, a forma mais clássica que vocês vão observar essa expressão, seja nos materiais didáticos, seja nos livros, seja onde vocês forem estar estudando, é dessa forma aqui. Ax² mais bx² mais c igual a zero. Então, automaticamente, ao observar isso que vocês estão vendo aí na tela do computador, na tela do celular, você já sabe, isso aqui é uma equação biquadrada. Por quê? Porque esse 4 eu posso resolver utilizando a terceira propriedade da potenciação da forma x², ou seja, quando eu tiver uma equação que me possibilita ter o quadrado do quadrado em um dos termos literais, automaticamente eu já sei que eu tenho o que nós chamamos de equação biquadrada. E a característica principal dela é: o primeiro termo vem elevado ao expoente 4, ou seja, ela é do quarto grau, e o segundo termo vem elevado ao expoente 2. Estas são as características, ou a característica principal da equação biquadrada. Ela vai aparecer dessa forma que vocês estão observando aí, beleza? Então eu trouxe aqui alguns exemplos para que a gente possa entender mais ou menos como ela vai se apresentar para vocês. Então, aqui eu tenho uma equação biquadrada, 2x² mais 5x² mais 8 igual a zero. Da mesma forma que aqui eu também tenho uma equação biquadrada, menos 2x² menos x² mais 5 igual a zero. E aqui também eu tenho uma equação biquadrada, x² menos 5x² mais 10 igual a zero. Percebam que todas as que eu coloquei aqui possuem a mesma característica, que é o primeiro termo acompanhado do expoente 4 e o segundo termo acompanhado do expoente 2, certo? Então, toda vez que observarmos uma situação como essa, já sabemos que estamos trabalhando ou lidando com o que nós vamos chamar de equação biquadrada, ok? Então, vamos dar continuidade respondendo alguns exemplos para a gente entender como é que funciona a resolução desse tipo de equação, certo, turma? Antes de darmos continuidade aqui à nossa aula, antes de efetivamente resolvermos os exemplos e vermos como é que ficou as atividades, eu queria só mostrar a vocês qual o algoritmo ou qual a forma de se encontrar as raízes de uma equação biquadrada. Primeiramente, nós vamos fazer uso da mesma fórmula que nós utilizávamos para calcular a equação do segundo grau. Então, já percebe-se que é algo bem simples, algo bem tranquilo, então não vamos ter dificuldade nenhuma. Logo, vamos observar. Sendo essa a nossa equação biquadrada, certo? Onde aqui continua sendo A, aqui continua sendo B, aqui continua sendo C. A única coisa que mudou foi simplesmente o expoente 4 e o expoente 2. Aqui, no caso, não é mais uma equação do segundo grau, mas sim uma equação do quarto grau. Então, por conta disso, por ser do quarto grau, nós devemos encontrar
4 raízes, ou seja, existe a possibilidade de termos 4 raízes que podem ser 4 raízes reais ou não, mas vamos aqui encontrar 4 raízes. Daí, eu tendo esta equação, a primeira coisa que nós vamos fazer é o uso de uma coisa que eu costumo chamar, e todo mundo também, artifício. E qual é o artifício que nós vamos estar utilizando aqui? Uma substituição. E qual é essa substituição, professor? Toda vez que tivermos uma equação biquadrada, eu vou pegar, onde tiver x ao quadrado, eu vou substituir por y. Não necessariamente precisa ser o y, pode ser qualquer outra letra. O y, por convenção, já é a mais utilizada. Então, eu costumo chamar x ao quadrado de y. Então, depois de entender que eu vou precisar desse artifício, aí agora eu vou analisar da seguinte maneira. Esta equação, ax ao quadrado mais bx ao quadrado mais c igual a zero, esta equação, ela vai ficar de que maneira? Vai ficar assim, ó. A que multiplica x ao quadrado mais bx ao quadrado mais c igual a zero. A única coisa que eu fiz foi simplesmente pegar esse primeiro termo, ok? E desmembrei ele. X ao quadrado é a mesma coisa que x à quarta, só que desta forma aqui, eu já sei que eu vou pegar este x ao quadrado, ó, e fazer uso do meu artifício. Onde tiver x ao quadrado, eu vou botar y. Então, em vez de x ao quadrado, no lugar deste x ao quadrado, eu vou botar o y. Só que aí vai ficar quem? Ó, o quadrado que eu não substituí. Então, vai ficar a y ao quadrado mais b, e aqui, ó, x ao quadrado, também vai ser substituído por y. Então, eu já tenho a y ao quadrado mais by, e só repete o final, mais c igual a zero. E eu percebo que o que nós encontramos? Encontramos uma equação do segundo grau, onde eu vou utilizar a fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois eu vou calcular o valor de x, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, primeiramente, depois de feito isso, eu calculo o delta, depois eu calculo o valor de x. Logo em seguida de ter feito tudo isso, como é uma equação biquadrada e nós não estamos atrás do valor de x, de y, nós estamos aqui até, perdão, aqui é y, viu, crianças? Porque aqui no caso é y, então aqui também é y. Então, nós não estamos atrás do valor de y, nós estamos atrás do valor de x. Então, depois de encontrado y1 e y2, eu preciso agora descobrir os valores de x. Mediante isso, eu volto para o meu artifício, resolvo essa pequena equação e descubro o conjunto verdade. Ou seja, o conjunto verdade é o conjunto onde estarão as minhas raízes x1, x2, x3 e x4. 4 raízes para nossa equação biquadrada. Então, é assim, ou dessa forma, com esse algoritmo, que nós vamos estar resolvendo uma equação biquadrada. Aí você pode estar aqui se perguntando, meu Deus, que coisa complicada, que coisa difícil. Não, não é. Quer ver? Observem na resolução dos exercícios como é bem simples e tranquilo. Vamos lá. Então, pessoal, dando continuidade, vamos responder aqui alguns exercícios para que a gente possa compreender como encontrar as raízes de uma equação biquadrada. Então, vamos seguir alguns passos. Primeiro passo, reescrever a equação de modo a ela ficar com essa estrutura.
Esse expoente 4, eu vou transformá-lo num expoente 2. Como assim, professor? Vai ficar, em vez de x à quarta, x ao quadrado. Por quê? Porque 2 vezes 2 pode ser dito como 4. Então, se eu escrevo x à quarta ou x ao quadrado, dá no mesmo. Menos, repete o restante, ó. E eu tenho x ao quadrado menos 3x ao quadrado menos 4 igual a zero. Feito isso, segundo passo, perceber que eu preciso utilizar uma coisa chamada artifício. E qual é o artifício que eu vou estar utilizando aqui neste momento? O meu artifício vai ser que onde tiver x ao quadrado, eu vou chamar de y. O meu artifício vai ser esse. Onde tiver x ao quadrado, vamos chamar de y. Vamos substituir por y. E percebe-se já que eu já tenho aqui aonde eu vou colocar o meu x ao quadrado. Esse cidadão aqui vai ser chamado de y e esse outro cidadão aqui também vai ser chamado de y. Consequentemente, como é que vai ficar a minha equação? Y ao quadrado menos 3y menos 4 igual a zero. O que foi que eu fiz? Onde tinha x ao quadrado, eu coloquei y. Só que nesse primeiro termo, percebam que ao fazer a substituição, sobrou aqui um outro 2. Então, vai ficar y ao quadrado. E, consequentemente, depois que fazemos isso, o que é que nós encontramos? Uma bendita de uma equação do segundo grau, que nós já sabemos como resolver. É só aplicar a fórmula de Bhaskara nela. Então agora ficou tudo mais simples, tudo mais tranquilo. Sabendo eu que isso é uma equação do segundo grau, eu venho aqui e calculo delta. Quem é o delta? Delta vai ser b ao quadrado. Nesse caso, ó, menos 3 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu já quero acreditar que vocês estão feras em calcular a Bhaskara. Então, delta vai ser igual a 9, menos 3 ao quadrado fica 9, menos vezes menos fica mais, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4 vai dar 16. Então, eu já sei que implica dizer que delta vai ser igual a 25. O meu delta eu já encontrei, delta vale 25. Mas não é só do delta que eu preciso das raízes. Então, se a minha equação é y ao quadrado menos 3y menos 4 igual a zero, e é essa equação que eu estou resolvendo, quem é que eu vou encontrar agora? O valor de y. Então, eu sei que y é menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido pelo dobro de A, que é a fórmula de Bhaskara que nós já estamos acostumados a estar utilizando constantemente. Logo, menos o valor de B, que eu já sei que é menos 3, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sendo que o delta é 25, tudo isso dividido pelo dobro de A, sendo que o A é 1. Logo, y vai ser igual a menos vezes menos, fica mais. Então, tem 3 positivo. Mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Tudo isso dividido pelo dobro de 1, que vai dar 2. Então, automaticamente eu já começo a perceber que o meu y vai ser igual a 3 mais ou menos 5 sobre 2. Vou trazer aqui para cima. Então, quem é meu y? Linha. 3 mais 5 sobre 2. 3 mais 5 sobre 2, que vai dar 8 sobre 2, que vai dar 4. Esse é o meu y, linha. Quem é o meu y, duas linhas? Vai ser nada mais, nada menos que 3 menos 5 sobre 2. Quanto é 3 menos 5? É menos 2, professor. Menos 2 sobre 2 vai dar menos 1. Então,
automaticamente eu percebo que as raízes da minha equação, e a equação que eu estou calculando, repito, é essa daqui, certo? As raízes desta equação vão ser quem? Vão ser 4 e menos 1. Só que tem um pequeno detalhe, galera. Nós não estamos querendo saber o valor de y. A equação que nos foi dada na letra A pede o valor de x. O y foi colocado como artifício. E o que é ou para que serve esse artifício? Para facilitar o encontrar do x. Então, nós temos que continuar e concluir a resolução do nosso problema. Então, primeiramente, se eu cheguei até aqui, y1 e y2, agora nós vamos fazer o quê? Resolver o artifício do problema. E qual é o artifício, professor? Está bem aqui em cima. Ó. Eu disse no início que x² é igual a y. Quem foi o primeiro y que eu encontrei? Foi 4. Então, x² vai ser igual a 4. Se x² é 4, o que ele está pedindo para eu fazer com esse 4? Tirar a raiz quadrada desse 4. E quem é a raiz quadrada de 4? É mais ou menos 2. Então, beleza. Acabei de encontrar a primeira parte da minha solução, que neste caso é mais ou menos 2. Daí, temos aqui o nosso outro y, aonde eu sei que, vou separar aqui, ó, x² também vai ser igual a menos 1. Por quê? Porque o y2 é menos 1. Então, se x² é igual a y, x² também tem que ser igual a menos 1. Só que nesse caso aqui, observem que o procedimento é o mesmo. Então, x é igual a raiz quadrada de menos 1. Só que nós sabemos, como pessoas que já estudamos nas séries anteriores, que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, para esta situação, o x, ele não existe. Então, eu tenho duas raízes reais e duas raízes que não são reais. Elas até, vou reformular minha fala. Elas existem, mas existem dentro de um conjunto chamado conjunto dos números complexos. E aqui, nesse exercício, nós queremos dentro do conjunto dos reais. E dentro do conjunto dos reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, para nós não confundirmos, esta equação, ela tem sim 4 raízes, mas 2 são reais, 2 não são. Quais são as 2 reais? Mais ou menos 2. Quais são as 2 que não são reais? Aí era uma outra aula para a gente estar aprendendo a calcular esse tipo de raiz. Mas, como aqui ele quer apenas as que são reais, a gente pode concluir o nosso problema colocando, ó, conjunto solução, menos 2 e mais 2 como sendo as únicas soluções reais para o problema. Ok, galera? Vamos dar continuidade respondendo aqui um outro exercício. Vamos aqui dar continuidade e responder mais um exercício a respeito de de equação biquadrada. Vamos ver como é fácil, observem. Primeiramente, nós já aprendemos, né? Encontrar a próxima equação ou reescrever a equação. Então, já sei que ela vai ficar mais ou menos assim, ó. x² menos 26x² mais 25 igual a 0. Pronto. Acabei de reescrever a equação e agora eu perceber que para continuar eu preciso de um artifício. E qual é o artifício que eu vou utilizar? Onde tiver x² eu vou chamar de y. O meu artifício é esse. Onde tiver x² eu chamo de y. Consequentemente, eu já sei que eu vou substituir e vai ficar mais ou menos assim, galerinha. Ó. Olha como fica lindo.
Aqui vai ficar y ao quadrado menos 26y mais 25 igual a zero. Tendo agora a nossa equação, que tem o formato de uma equação do segundo grau, mete Bhaskara, mete delta para cima dela e encontra as raízes. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser menos 26 ao quadrado, que vai dar 676, menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25 dá 100. Então, eu sei que delta vai ser igual a quem? 576. Sabendo que delta é 576, automaticamente agora eu vou encontrar o valor de y dentro desta situação. E quem vai ser o nosso y? Y vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre o dobro de a. Olha como é que vai ficar. Menos o valor de b, que é menos 26, mais ou menos a raiz quadrada de 576, dividido pelo dobro de a, nesse caso a sendo 1, vai ficar 2 vezes 1. Então, y vai ser igual a quem? Menos vezes menos fica mais, então fica mais 26, mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 576? 24, porque 24 vezes 24 vai dar 576, dividido para 2. Então, eu já sei que isto vai me dar que y' é 26 mais 24 sobre 2. Quanto é 26 mais 24? 26 mais 24 nada mais é do que 50. 50 dividido para 2 vai dar 25. Esse é o meu y'. Quem vai ser o y duas linhas? Y duas linhas vai ser 26 menos 24 dividido para 2. 26 menos 24 dividido para 2 vai ficar 2. 2 dividido para 2 vai ficar 1. Então, este é o meu y duas linhas. E como eu tinha dito a vocês no primeiro exemplo, toda a equação biquadrada não termina nesta parte. Eu preciso resolver o artifício que eu trouxe para a questão. Então, para resolver esse artifício, muito simples, qual foi o artifício que eu utilizei? Eu disse que x ao quadrado é y. E quem é y? Em um dado momento é 25, em um outro momento ele é 1. Vamos começar pelo 25. Se x ao quadrado é y e y é 25, x ao quadrado é igual a 25, x igual a mais ou menos a raiz de 25, x igual a mais ou menos 5. Então, aqui eu acabei de encontrar a primeira parte da resolução do meu problema. Os primeiros valores para x, mais 5 e menos 5. Mas só que o y também é 1. O y era 25 e o y também é 1. Então, eu vou agora trabalhar com o y sendo 1. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1. X vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1. X vai ser mais ou menos 1, porque 1 vezes 1 é o próprio 1, ou seja, a raiz de 1 sendo o próprio 1. Então, acabei de encontrar a segunda parte da resolução do meu problema. Logo, eu posso concluir, como já tinha dito a vocês, que a equação que nós estamos resolvendo é essa, certo? Esta equação aqui, ela aparece mediante ao artifício que serve para facilitar a nossa vida. Por quê? Nós não temos nenhum algoritmo ou fórmula para resolver uma equação do quarto grau, mas temos para resolver do segundo. Então, o que é que eu faço? Pego essa equação do quarto grau,
transformo uma para uma do segundo grau, resolvo e depois eu verifico a sua resposta como se ela fosse do quarto grau. É um artifício, ou seja, é um meio, um caminho simples para seguirmos, para chegarmos na nossa resolução. Então, beleza. Como ela é do quarto grau, eu tenho 4 resultados. Então, solução do meu problema, ó, menos 5, menos 1, 1 e mais 5. 1, 2, 3, 4, 4 raízes, 4 soluções, 4 valores que satisfazem a minha equação do quarto grau, que nós chamamos de equação biquadrada. Então, com isso a gente finaliza essa aula de hoje. Posteriormente estaremos trazendo mais algumas resoluções, mais alguns vídeos. De já desejo a todos bons estudos e qualquer dúvida, já sabem, tem liberdade para me chamar no privado, mandar mensagem, mandar sua dúvida, que a gente vai estar tirando ela e esclarecendo tudo para vocês, certo? Fiquem todos com Deus e bons estudos. Até a próxima.